E aí, hoje eu vou falar sobre bens públicos. Em primeiro lugar, o que são bens públicos? Bens públicos são bens que várias pessoas usam e elas não podem individualmente consumir aqueles bens, porque seria muito caro o consumo individual daqueles bens. Por exemplo, no supermercado tem certos itens que são resfriados. Por exemplo, aquela pizza da Sadia, que é chamada de hot alguma coisa. Essa pizza ela precisa da geladeira para ser consumida. Só que se cada consumidor individualmente pagasse pela geladeira, então ninguém iria consumir. Esse é o problema dos bens públicos. E é muito dito, é muito usado de exemplo as estradas para refutar o anarcocapitalismo ou o anarcoliberalismo. O que acontece é que as pessoas não têm muita imaginatividade de como uma pessoa poderia arrumar dinheiro para bens públicos. Elas pensam que só através de lucro direto você consegue financiar alguma coisa. O que acontece, no entanto, não é isso. Um exemplo muito bom é a própria geladeira. Bom, é verdade que as pessoas precisam da geladeira, elas precisam da pizza, mas elas não vão pagar pela geladeira ligada. Então o que eles fazem? Sei lá, por exemplo, eles aumentam um pouco o preço da pizza e embutem lá o preço da geladeira, o preço da energia e o preço da manutenção da geladeira. Não precisa ter um lucro direto no funcionamento da geladeira. E a mesma coisa pode ser aplicada às estradas. Por exemplo, numa sociedade anarcoliberal, as pessoas não teriam uma garantia de que as estradas são boas. Então o que elas fariam? Olha, se eu não sei exatamente se todas as estradas são boas, então eu vou segurar o meu carro. Eu vou numa seguradora, vou contratar e vou falar, eu preciso de serviço X. Serviço esse que é cuidar do meu carro, porque eu tenho medo de que eu estoure o pneu ou alguma coisa assim em uma rua com um buraco. E as seguradoras vão lá e conversam com os donos da rua. E o que seria mais barato? Elas pagarem toda vez que um carro é estourado ou elas consertarem as ruas, elas pagarem para o cara dono da rua consertar a rua e manter isso? Seria, em média, mais barato ela manter a rua consertada. Porque para consertar uma rua não é tão caro. Agora, para consertar um carro é muito caro. E o seguro ia ser, portanto, muito caro. Ia precisar de muito dinheiro se eles não fizessem isso. Por exemplo, esse é um exemplo. Agora tem uma segunda forma de resolver isso. A associação de moradores. Por exemplo, as pessoas poderiam se juntar, as pessoas que vivem em volta de uma estrada qualquer, e elas mesmas cuidarem dessa rua. Ou então elas poderiam se juntar e vender aquela parte da estrada para uma empresa que cuide dessa rua. Ah, mas como ela lucraria? Pensa o seguinte, você tem, por exemplo, um aplicativo dentro do GPS dos carros. E esse aplicativo seria tipo Facebook, que todo celular tem. E esses carros, ao passarem por um certo negócio magnético, já ouviu falar desse... Sabe aqueles pedágios? Tem uma parte no canto, sempre que você passa por ela direto, você não precisa fazer nada. Vai vir o boleto no final do mês, você não precisa pagar na hora. Pode acontecer a mesma coisa no negócio, só que em vez de usar aquele troço magnético, usa um aplicativo. Ou então usa o próprio troço magnético, ou então usa um outro troço magnético. Também é possível que certos tipos de carro, assim como os celulares hoje em dia, tenham seguros por fabricação. Por exemplo, você tem lá um celular Samsung Galaxy S3. Esse celular, quando é vendido, vende-se um seguro junto. Para caso nos primeiros 6 meses der algum tipo de problema, o celular é retornado. A mesma coisa pode acontecer com carros, porque as pessoas não ficariam muito seguras se as ruas fossem ruins. Então, por exemplo, se as ruas fossem de fato ruins, e as pessoas não confiassem nelas, elas só iam comprar um carro, de maneira geral, com tal seguro. Elas iam valorizar mais um carro que tivesse esse seguro do que o que não tivesse. Então, as pessoas naturalmente penderiam para um tipo de loja que fizesse tal isso, e as lojas, no geral, adotariam isso, porque as pessoas querem isso. E elas pagariam mais por isso. E a mesma coisa vale para a propriedade privada violenta. Por exemplo, se você tem uma propriedade privada violenta e uma propriedade privada não violenta,
as pessoas vão optar por entrar numa propriedade privada não violenta. Por quê? Porque elas não querem ser violentadas. Isso é evidente, isso é óbvio. Mesma coisa, por exemplo, se você não permite as pessoas de saírem da sua propriedade, as pessoas vão não entrar na sua propriedade. A partir do momento que elas têm conhecimento do fato de que se uma pessoa entrar na sua propriedade, você vai prender ela lá, elas não vão entrar na sua propriedade em primeiro lugar, porque elas podem ficar presas. Cara, sim, eu tô entendendo, mas assim, e as lâmpadas nas ruas? Cara, se você entendeu a lógica disso tudo, você consegue entender a lógica das lâmpadas. Se existe uma demanda real por alguma coisa, existe alguma forma de resolver esse problema, então as pessoas vão resolver esse problema de alguma forma, porque elas vão querer lucro nisso. Por exemplo, o seguro do carro foi uma coisa. Agora vamos supor, se de noite não se acende nenhuma lâmpada e é mais fácil assaltar no escuro, vamos supor que seja de fato. Então as pessoas vão comprar seguros e esses seguros vão segurar contra esse tipo de caso, no caso do assalto ou roubo, assalto ou roubo é a mesma coisa, assalto ou estupro ou morte. E se esse é o caso, e de fato escuro aumenta o índice dessas coisas, então as empresas de segurança têm um incentivo econômico para pagar que uma lâmpada fique ali construída, que fique iluminado uma certa rua, porque isso faria com que seja mais barato pagar as indenizações, porque vão ser menos indenizações para pagar, por exemplo. Cara, eu entendi, mas assim, e os remédios? Os remédios não são caros? Esse tipo de coisa. Pensa assim, se hoje em dia os remédios são caros e os seguros são praticamente proibidos, você só pode ter seguro num caso muito, muito, muito específico e é extremamente caro. E as pessoas não conseguem entrar no mercado de seguros de forma boa. Tipo, você precisa ter autorização do governo e mais uma centena de coisas para conseguir entrar no mercado de seguro. E se não fosse assim, porque não seria assim uma sociedade anarco-liberal, então você poderia ter uma compensação muito maior e você abaixaria o preço por natureza. Se é assim, e se tem pessoas que precisam de remédios, então as pessoas vão contratar seguros, por exemplo, para que forneça remédios. Tipo, se o seu tratamento for X, eu vou fornecer. Se o seu tratamento for pacote X, que engloba a doença X, Y, Z, eu vou fornecer remédio. E as pessoas contratariam esse tipo de negócio se elas tivessem mais tendência para esse tipo de coisa. E mesmo que as pessoas não conseguissem pagar o remédio, a seguradora conseguiria. E a seguradora poderia fazer seguros sobre seguros, por exemplo, se eu não conseguir pagar todo mundo, uma outra seguradora me segura. Entendeu? Esse sistema de seguros pode resolver praticamente qualquer coisa. E não é só o sistema de seguros. Aqueles outros sistemas que eu dei de lucro indireto, por exemplo, da geladeira, também resolvem o problema dos bens públicos. E você pode dizer, mas as pessoas não vão ter dinheiro para pagar os bens públicos. Não necessariamente, em primeiro lugar. Em segundo lugar, vamos supor que algumas pessoas não tenham. Isso não faz diferença. Porque algumas pessoas, mesmo que elas não tenham, se elas morarem em certo negócio, elas vão não consumir aqueles produtos que tiverem com preço um pouco mais alto, por exemplo, ou não vão comprar seguro, por exemplo. Mas de qualquer forma, se por exemplo, no caso da segurança, vai ter uns policiais lá que vão agir com todas as pessoas, não vai chegar e perguntar, cara, qual é a sua empresa de segurança, e depois vai agir. Ele vai agir e depois ele pergunta a sua empresa de segurança. Mas eu te ajudei aqui, o cara tentou te assaltar, você não quer dar uma contribuiçãozinha? Ou então, sei lá, empresa X ajudou tal pessoa que foi assaltada. Publicidade positiva, cara. Mesmo que os bens públicos não possam ser resolvidos através de preço, de lucro indireto ou de seguros, você ainda tem publicidade positiva. Você ainda tem aqueles ricos que querem ter fama de bonzinho e doam dinheiro para as pessoas aleatoriamente. Esse tipo de coisa acontece mesmo atualmente. Não tem motivo para não acontecer no anarcoliberalismo. Fora que sem imposto
já tira um grande peso econômico das costas da população. Então, já é alguma coisa. E como eu expliquei no meu vídeo sobre por que trabalhar para o governo é tão bom, eu vou linkar aqui. O governo desperdiça recursos, então grande parte dos recursos que a população teria caso o governo não desperdiçasse, ela não tem. Então a maioria das pessoas, a absoluta maioria, conseguiria pagar esse tipo de bem público e esse monte de coisa se não fosse o governo desperdiçando dinheiro para supostamente pagar os bens públicos. Por exemplo, a segurança. O governo dá segurança e você paga, sei lá, 40% da sua renda para isso. E os outros 20% são para educação e saúde. É um exemplo, tá? Eu não sei exatamente a taxa tributária. É isso aí. Tchau, tchau.